Identificado pode ser um grande desafio para a polícia para eles rastrearem quem é a pessoa e exatamente o que aconteceu com ela. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas carrega algum tipo de identificação ou até mesmo um celular que pode dizer quem ela é. Mas o celular não vai falar que isso não. Nem sempre foi assim. E metade de bloqueio. Tem diversos mistérios. Deixa eu ver o que é metade de bloqueio. Quanto mais a gente recua, não posso vazar, hein? Infelizmente eu não posso. Cara, eu tenho um crime. Cara, eu não posso. Cara, eu uso uma papel de parede. E literalmente eu não posso mostrar ao vivo, nunca. Quer dizer, nunca assim. Tipo, depois que essa coisa que tá aqui acontecer, sair pro grande público, eu posso, mas eu não posso mostrar. É loucura, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar isso urgente. Técnicas de DNA só foram mais desenvolvidas a partir dos anos 80. Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E o caso de hoje é um caso que já me pediram muito pra fazer, principalmente depois que eu fiz o vídeo sobre o Homem de Somerton, que foi bem essa vibe de mistério sem solução, que a gente não sabe exatamente até hoje quem ele é. Então hoje a gente vai falar sobre a mulher de Isdalen. Então, sem mais enrolação, bora pra história. O dia era 29 de novembro de 1970. Um homem com as 2 filhas estava fazendo uma trilha pelas montanhas e o local era conhecido como o Vale de Isdalen ou também o Vale da Morte. Um local não muito amigável para você ir fazer uma caminhada com as suas filhas, mas quem somos nós para julgar? Esse vale fica na Noruega, mais especificamente em uma cidade chamada Bergen. O local é bem acidentado, as trilhas são bem difíceis e, como vocês podem imaginar, é um local conhecido por ter pessoas que morreram. E aí, enquanto eles estavam fazendo essa trilha, as 2 filhas sentiram um cheiro de queimado, um cheiro estranho, e eles decidiram seguir esse cheiro. Assim que eles chegaram no local, eles encontraram o corpo de uma mulher no meio de várias pedras. Imediatamente, eles voltaram para a cidade e ligaram para a polícia para informá-los aonde o corpo estava. A primeira pessoa a chegar na cena do crime era tipo um advogado da polícia. E foi ele que notou que aquele cheiro específico de queimado era, na verdade, o cheiro de pele. Essa mulher foi encontrada com os braços para cima. É uma posição bem comum para corpos de pessoas que foram queimadas. Inclusive em Pompeia, que teve o vulcão que entrou em erupção e pegou várias pessoas de surpresa, várias das pessoas carbonizadas foram encontradas nessa mesma posição. O que era estranho é que não tinha nenhuma... Vai com o braço para cima assim... É, porque o povo vai fazer o quê? Tapar a cara? Porque, mano, assim, se eu começo a pegar fogo, mas eu não tô amarrado, né? Porque o povo de Pompeia não tava amarrado. Cara, mas esquisito, né, não? Sei lá. E aí eu bati, rolar no chão, tentar apagar. Ah, aqui, ó. Fogueira por perto ou algo que indicasse a origem do fogo. E agora a gente vai falar mais algumas especificidades do corpo, porque é bem misterioso. A parte da frente do corpo dela estava tão queimada que ela era irreconhecível. O rosto principalmente, mas a parte de trás, até as roupas não estavam queimadas, o que era estranho. Ali de primeira, eles disseram que ela devia ter entre 25 e 35 anos. E além disso, ela tinha algumas marcas no pescoço que poderiam ter sido feitas ou por alguém machucando ela ou por alguma queda. Não dava para determinar quanto tempo ela estava lá ou quanto tempo fazia que ela já tinha morrido. Uma parte bem estranha também é que alguns objetos de valor dessa mulher foram colocados ao lado do corpo. Então, por exemplo, ela tinha joias, relógios, um guarda-chuva quebrado, todos estavam posicionados ao lado. Parecia até que aquilo tinha sido feito em uma forma de uma cerimônia ou ritual. E aqui vai uma lista de coisas que foram encontradas na cena. Pílulas para dormir de fenobarbital, cerca de 12 mais ou menos, uma garrafa vazia de licor, 2 garrafas de água de plástico, um cachecol, um guarda-chuva, botas de plástico, um relógio, 2 brincos e um anel, e embaixo do corpo tinha um chapéu de lã que continha petróleo.
A polícia vasculhou todo o local, mas não encontraram nada que pudesse identificar a mulher. Na verdade, isso parecia ter sido feito de propósito, porque todas as etiquetas ou qualquer marcação em algum dos itens que estava junto na cena tinha sido retirado. Então, por exemplo, as etiquetas das roupas dela não existiam, até os lacres e os rótulos das garrafas de água tinham sido removidos. A mulher também foi encontrada com um longo cabelo castanho preso em um rabo de cavalo. Acredita-se que ela tinha 1,80 m de altura, olhos castanhos, rosto pequeno e redondo e orelhas pequenas. Foi então que o corpo foi levado para autópsia e a causa da morte foi por ela ter sido queimada viva, mas eles também encontraram uma grande quantidade de pílulas para dormir dentro do estômago dela, cerca de 50. Então, provavelmente... Esses comprimidos eram os mesmos que tinham sido encontrados em volta do corpo dela na provavelmente cena. Ela... Não sei mais formular uma frase. Colocar ela pra dormir, ué. Colocar ela pra dormir. Nossa, deu até sono. Provavelmente colocaram ela para dormir antes de botar fogo. Provavelmente ela queimou, morreu por causa do fogo, mas ela estava inconsciente. E aí essa parte foi um pouco estranha. A grande maioria dos policiais, vendo que ela tinha tomado as pílulas, já estavam descartando o caso como ela tirando a própria vida. Mas não fazia muito sentido. Se a intenção ninguém dela botaria era tirar fogo a própria em si mesmo. vida, por que ela teria ingerido tantas pílulas e depois ainda colocado fogo em si Não faria mesma? sentido. Dava pra perceber que as pílulas no estômago dela ainda não tinham sido 100% absorvidas. E além não disso, fazia muito tinha tempo, fumaça dentro do pulmão. Ou seja, ela foi queimada quando ela ainda estava viva. Além disso, o Vale da Morte é conhecido como um lugar onde as pessoas na Idade Média iam pra tirar a própria vida. Então isso aumentou a suspeita de que era isso que ela estava fazendo. Com base em algumas testemunhas, eles conseguiram fazer um retrato falado dessa mulher. Afinal, o rosto dela estava bem queimado. E o povo do mundo inteiro vai indo pra floresta de Aokigahara pra fazer isso, né? Eles conseguiram fazer um retrato falado dessa mulher, afinal o rosto dela estava bem queimado para conseguir identificar de cara, e esse retrato falado foi para todas as notícias. Bergen era conhecido por ser um local quase sem crime, era um local bem pacífico, então chocou bastante a população. E aí, para aumentar o mistério, só Mano, mas... Eu tô com tanto sono, cara. Em céu, perto do Vale da Morte, acho que deveria... Cara, mas só na Idade Média o povo ia lá pra fazer o que eles faziam? Tipo, não faz sentido. Não, mas não é igual a floresta de Aokigahara. É a floresta de Aokigahara da Idade Média ali. 3 dias depois que o corpo da mulher população. E aí, pra aumentar o mistério, só 3 dias depois que o corpo da mulher de Isdalen foi encontrado, também foram encontradas 2 malas perdidas em uma estação de trem. Eles descobriram que as malas pertenciam a ela porque com um exame de impressões digitais, eles determinaram que as impressões digitais da mulher estavam... Mas ainda tinha impressão digital? Ele não queimou a parte, ela não tava com os braços pra cima? Ela tava com os braços pra cima? Não queimou? Um óculos de sol dentro da mala. E, de novo, uma lista de itens que tinham dentro dessas malas. Bem conveniente. Roupas, perucas, cosméticos, um remédio, dinheiro, moedas da Bélgica, Suíça e do Reino Unido e um diário com várias entradas, mas escrito em código. Um detalhe muito importante é que todas essas roupas e todos esses cosméticos também estavam com os rótulos removidos. Inclusive o frasquinho de remédio que teria o nome do paciente, do médico, também não estava lá. O diário em código... Estão fazendo isso de propósito pra caramba, né, mano? Códigos tinham várias fileiras de letras e números aleatórios. E mais tarde a gente vai descobrir o significado desses códigos. Mas tinha uma pista ali dentro que a polícia conseguiu dar um segmento. Tinha uma sacola de sapato de uma loja específica que ficava em uma cidade até que próxima de Bergen, cerca de 12 quilômetros. Então a polícia foi até essa loja para contatar os funcionários que trabalhavam lá. O filho do dono da loja descreveu uma mulher que tinha ido comprar uma bota de borracha azul 3 semanas antes do ocorrido. E as botas eram bem parecidas com aquelas que estavam derretidas na cena. Ele comentou que essa mulher chamou a atenção dele, porque ela demorou bastante para escolher essas botas, mais do que o normal para um cliente. Ele também disse que ela estava bem vestida, que ela tinha uma boa aparência e que ela tinha um cheiro peculiar, que ele demorou bastante para lembrar do que era esse cheiro, mas eventualmente ele disse que era de alho. De acordo com ele, ela era uma cliente que ocupava espaço, fazia muitas perguntas e ficava muito tempo se decidindo. O inglês dela era
era ruim e me lembro de um certo cheiro peculiar. Através das pesquisas naquelas maletas, a polícia também conseguiu ir até um hotel específico, seguindo o rastro dessa mesma mulher. Nesse hotel, eles descobriram que ela tinha se registrado sob o nome de Fenella Lorch. É um nome bem estranho, não parece muito comum, parece que veio de dentro de um livro. E eles conseguiram determinar... Não pode mais ter o nome de Harry Potter. Que era ela, porque a letra que estava escrito no check-in do hotel era a mesma desse diário misterioso. Então eles decidiram checar esse mesmo nome em outros hotéis da cidade pra ver se ela... Vocês viram um streamer gringo? Apertei sem querer. Um corpo não identificado. O retrato falado foi... Era ela era a polícia... A Fenella Lorch. Bem estranho, não parece muito comum, parece não que pode mais ter nome de Harry Potter. E eles conseguiram determinar que era ela, porque a letra que estava escrito no check-in do hotel era a mesma desse diário misterioso. Então eles decidiram checar esse mesmo nome em outros hotéis da cidade pra ver se ela tinha ficado em algum outro. E não descobriu nada. Mas logo eles descobriram que aquele não era o nome verdadeiro dela. Oh, não! Na verdade, ela tinha usado diversos pseudônimos diferentes para se hospedar em toda a Noruega. Por quê, Isso de véio? março a novembro de 1970. Alguns dos nomes eram Genevieve Lancier, Cláudia Tielt, Cláudia Nielsen, É americano não, é espanhol. Alexia Zarni, Alexia é... Não faço ideia. Vera Jarle e Elizabeth Também não faço ideia, Elizabeth em inglês. Lindhoff. Ou seja, vários nomes bem diferentes um do outro. Para que ela pudesse se hospedar em diversos hotéis com nomes diferentes, ela precisaria de passaportes falsos, mas nenhum nunca foi encontrado. Na verdade, a única coisa encontrada foi uma capa plástica que poderia ser de um passaporte perto do corpo dela, mas estava completamente queimado. Já os funcionários do hotel lembravam daquela mulher como uma pessoa elegante. Fizeram altas skins aqui, ó. Fizeram realismo, cartoon, quieta e séria. Renascentista. Eles também diziam que ela falava um inglês... Impressionismo, aqui também tem, ó. Impressionismo, qual que é esse aqui? Esse aqui é... surrealismo. Elegante, quieta e séria. Eles também diziam que ela falava um inglês cheio de sotaque, meio pobre, e também... Mas qual sotaque? Caipira? Sotaque francês? Sérvio? Falar outras línguas, como alemão e flamengo, e o pobre, e também conseguia falar outras línguas, como alemão e flamengo. Uma garçonete de um dos hotéis se lembra de ter visto ela jantando ao lado de 2 oficiais da Marinha, aparentemente da Marinha alemã. Ela também tinha o costume de sempre pedir para mudar os quartos do hotel. Inclusive, em um desses hotéis, ela pediu para mudar 3 vezes. Bem suspeito, né? E a gente tem diversas descrições dessa mesma mulher de vários funcionários. Diziam que ela ficava de guarda o tempo todo, que ela ficava a maior parte do tempo dentro do quarto. Ela fumava e para algum dos funcionários ela teria mencionado que ela era uma vendedora de antiguidades e trocava isso. Foi um choque. Só que por que uma vendedora de antiguidades precisaria ter pelo menos 8 passaportes diferentes? Porque nós podemos, não. E ficar trocando de hotel o tempo todo. Não faz Tem sentido. uma mulher, inclusive, de 21 Não anos... faz sentido. que disse que nunca se esqueceria da mulher de Sdalen, porque ela olhava para aquela mulher com admiração. Era muito incomum que uma mulher viajasse sozinha naquela época. Além disso, ela parecia muito autoconfiante. Ali nasceu o feminismo. Essa mesma mulher foi vista pela última vez saindo do hotel Hordaheim, em Bergen, da onde ela pegou um táxi e foi até a estação ferroviária. 20 anos depois, uma testemunha viria à tona dizendo que viu uma outra pessoa entrar no táxi com ela para ir Do nada. Estação. Mas a gente não sabe quem era essa pessoa, a gente não sabe como ela chegou no Vale dos Mortos, apesar de uma outra testemunha dizer que viu uma mulher sendo perseguida por outros 2 homens naquele local. E ela também notou que nenhuma dessas pessoas estava vestida adequadamente para fazer uma trilha ali. Apesar da gente ter muitas pistas, os policiais e investigadores nunca conseguiram determinar a identidade da mulher. E as autoridades norueguesas determinaram o encerramento do Talvez quisessem assim. caso logo no início de 1971. Talvez fosse pra ser assim.
para fazer uma trilha ali. Apesar da gente ter muitas pistas, os policiais e investigadores nunca conseguiram determinar a identidade da mulher. E as autoridades norueguesas determinaram o encerramento do caso logo no início de 1971, poucas semanas depois que o corpo foi encontrado, o que também foi bem suspeito. Afinal, o caso era super misterioso, tava todo mundo curioso para entender quem era aquela mulher. Aí cagaram, só fecharam o caso, né? O corpo pra fazer Cara, se pá, souberam quem era, só que era um espião alemão, alguma coisa assim, alguma coisa muito torta. E aí eles encerraram o caso. Apropriado e poder informar a família, e as autoridades simplesmente desistiram e arquivaram Não o caso. desistiram. Os restos mortais dela foram enterrados em um caixão de zinco para ajudar a preservar. As únicas pessoas que atenderam o funeral foram a polícia. E aí começou aquela dúvida, será que alguém estava querendo que esse caso fosse abafado? Certeza. Naquela época, a Guerra Fria estava no auge e muitas pessoas passaram a desconfiar Espiã que talvez russa. a mulher de Sdalen fosse uma espiã. E foi aí que começaram atividades ainda mais suspeitas. O Serviço de Inteligência norueguês lançou sua própria investigação. E isso deu muita credibilidade à teoria da espionagem. Um arquivo considerado como segredo de justiça foi divulgado e era de dezembro de 1970. Esse arquivo mostrou que o comandante das Forças Armadas norueguesas observou que os movimentos da mulher correspondiam a testes ultra secretos de um míssil chamado Penguin. Esse mesmo arquivo determinou que outras pessoas que estavam nesse serviço secreto ficaram hospedados em diversos hotéis diferentes da É por isso que ela Noruega. pediu, Ou né? seja, fazia sentido que ela era uma espiã. Apesar da Só que ela nem ter era. abafado o caso e falado oficialmente que tinha sido ela tirando a vida, diversos policiais que trabalharam Tristeza. nessa força-tarefa de investigação não ficaram satisfeitos com o encerramento. Uma das filhas dos investigadores disse o seguinte: meu pai nunca poderia arquivar esse caso. Ele nunca pôde aceitar que eles tivessem que encerrá-lo. A neta de um outro policial disse que o caso acabou com a confiança do avô dela na polícia. Meu avô tinha a sensação de que estavam sendo impostas barreiras ao seu trabalho. Certeza. E aí diversas outras teorias surgiram. Uma delas Como é que a não, mulher né? de Sdalen tivesse envolvida num tráfico de cheques. Outros diziam Como que ela assim? estava envolvida no transporte de obras de arte roubadas. Tá, Já uma outra Tá, pesquisadora nessa época era coisa que acontecia pra caralho. afirmava que ela fazia parte de uma rede de prostituição. Só Oxi. que todas essas teorias foram desacreditadas, nada nunca foi confirmado. Isso Parecia que é que a foda. gente tinha chegado em um beco sem saída. Acharam? Ninguém sabia quem Acotei. realmente era aquela mulher. Isso até 2016. Foi Nossa! contratado um artista para fazer um Do novo lado, né? retrato falado da mulher de Sdalen, agora com Filho novas dela. tecnologias que a gente tinha. A Noruega, Artificial. junto com a BBC, produziu um podcast chamado Death in Ice Vale. Esse podcast tinha várias testemunhas oculares, vários cientistas forenses, para levar essa história para o público internacional e para ver se alguém tinha mais informações. Eles conseguiram fazer novos testes nos dentes da mulher de Sdalen. Arcada A única dentária. parte do corpo dela que não tinha sido enterrado Tinha naquela ouro? época, em 1971, tinha sido maxilar. Então a gente ainda tinha essa evidência. É. Com isso, eles conseguiram ligar a mulher Mas não tava num caixão de... a Nossa, mutei sem querer. evidência. Com Não isso, tinha na época, em um caixão de zinco que preservava, mas foi muito 1971, tempo, né? tinha sido maxilar, então a gente ainda tinha essa evidência. Com isso, eles conseguiram ligar a mulher até a Alemanha. E também Certo. descobriram que ela Como eu tinha disse. feito vários procedimentos nos dentes pra mudar, que não né? eram bem europeus. Talvez ela tivesse Ah. feito na América Latina ou na América do Norte. Minha E também não galera. era comum que América ela Latina é minha galera. tantos procedimentos para a idade que ela tinha. Também foi determinado que ela não tinha entre 25 e 35 anos, mas sim mais perto dos 40. Eles também conseguiram deixar o rosto dela mais parecido do que seria. Bacaninha. Então eles descobriram que ela tinha os dois dentes da frente separados, o formato do nariz, e foi feito Inteligência Artificial em 2016 tava boa demais, aí. outro retrato falado. Uma coisa muito bizarra dessa investigação é que depois, quando eles precisaram de novo desses registros dentários Sumiu. para fazer novos testes, parece que a pessoa que estava cuidando Morreu. desse maxilar simplesmente jogou ele fora porque ele estava cheirando mal. Então, assim, é claro que isso atrapalhou a investigação. Agora a gente já não tinha mais Como nada assim? da mulher de Sdalen. Por que Oh. alguém faria isso? Eu não sei às vezes o que passa na cabeça das pessoas. E também, aparentemente, um investigador da Força Tarefa recebeu um documento com informações muito essenciais dizendo que tinha Que jeito, velho. Um bagulho importante, você empacota, você coloca no bagulho e esteriliza a sala, velho.
Como é que você joga a identidade da mulher de Sdalen, mas que ele só poderia abrir se ele tivesse com um superior junto. E como ele não tinha um superior, ele não abriu. Simplesmente decidiu obedecer a ordem. E aí esses registros desapareceram. A gente não sabe pra onde foi, onde ele colocou, se alguém não era pra ser. Escondeu. Não sabemos. Não era pra ser. Depois da divulgação desse podcast, do caso ficar mais em alta, foi feito um grupo no Facebook para as pessoas discutirem. Pronto, o povo do Facebook sempre resolve, né, mano? Junto o povo do Facebook, o povo do Reddit ali, ó. Sobre o caso. Tá e bom. Eles conseguiram traçar todo um itinerário da mulher de Sdalen pela Europa. Eles, inclusive, conseguiram identificar a origem de uma das colheres que tinham dentro da mala dela. Em 2019, surgiu uma foto. O povo é doido. A origem da colher, mano. Não, porque esse negócio aqui é coisa feita geralmente, assim... Esse risco aqui... Essas molduras, esses entalhes no cabo da colher, geralmente me remete a algo assim mais suíço ali na Suíça. Geralmente é por ali que eles fazem. Uma pessoa que morava na França alegou que teve um breve relacionamento com a mulher de Sdalen. Isso teria sido no verão de 1970. Brabo. Ele disse que ela falava diversos idiomas e tinha sotaque dos Balcãs. Ele disse que desconfiava que ela seria uma espiã porque ela frequentemente recebia telefonemas do exterior. E também disse que um dia foi fuçar nos pertences dela e encontrou várias roupas e perucas que poderiam ser disfarces. E aí ele teria roubado uma fotografia dela que é a que a gente tem hoje. Pelo que eu pesquisei, a gente não sabe exatamente se essa é a foto dela, realmente é a mulher de Sdalen, não sei. Vai que é o Photoshop muito bem feito. Se alguém falou, não, realmente ele teve um relacionamento com ela, é ela. Uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar pra vocês é o que eles descobriram naqueles códigos dos diários da mulher de Sdalen. Basicamente, eles descobriram que eram localizações e datas onde ela estava em cada lugar. Então, por isso que eles conseguiram ir em cada um dos hotéis. Ela estava anotando os locais aonde ela passava. Burro da parte dela, mas é isso. Se ela fosse espiã, seria idiota, né? Ou não, porque ela tinha que anotar pra reportar, né? Tem a identidade da mulher de Sdalen e a gente tem as teorias da morte dela. A primeira sendo que ela tirou a própria vida, que já é bem estranho, como eu falei pra vocês. E a segunda seria de que teria sido um acidente. A polícia disse que encontrou uma latinha de spray de cabelo nos pertences dela. Então talvez ela tivesse feito impossível, uma acho que não. E aí o spray de cabelo explodiu, ela se assustou, de repente caiu em cima do corpo. Não teria queimado tanto, foi um grande acidente terrível. Acho que não. Mas também não explicaria aquele petróleo que foi encontrado na cena e que foi usado pra queimar provavelmente o corpo dela. Além disso, se fosse o caso, provavelmente teria evidência de alguma explosão. É porque alguém fez pra ser daquele jeito, porque... Não, mas pode ser que ela própria tenha cortado as etiquetas. Provavelmente. Não, mas quem negociou... é porque ela se refuta, cara. Vem comigo, ó. Caso que não... Vem comigo. Ela tirou o... Ela pode ter deixado o brinco, o anel e o relógio já no lugar. Eu acho difícil que tenha sido ela que tenha feito aqui. Aconteceu. E a teoria mais aceita hoje é que ela era de fato uma espiã. A gente tem várias pistas que levariam a acreditar nisso. Afinal, ela foi encontrada com diversos disfarces, ela estava escondendo todo tipo de etiqueta nas roupas, ela tinha vários passaportes diferentes, falava várias línguas, nunca ficava no mesmo lugar. E caso ela fosse de fato uma espiã, com certeza pessoas teriam motivos pra querê-la morta. Agora, quais motivos não sabemos. Não sabemos pra quem ela estava trabalhando, quem ela realmente era, o que ela teria feito pra... Mas eu fico embasbacado, cara. Como é que saiu disso aqui? Como é que saiu disso? Cadê a... Como é que saiu disso aqui pra aquilo ali, velho? Inteligências artificial ChatGPT aí, ó. Morte tão terrível. Além disso, hoje em dia, todas as pessoas que trabalharam no departamento de polícia de Bergen assumem que não fazia sentido ela ter tirado a própria vida. Não faz nenhum sentido. Pela natureza e a localização de onde o corpo foi encontrado. É tudo muito específico. Eu não teria como ela ter sido queimada do jeito que ela foi queimada.
todo um negócio. É muito Não sei específica a vocês, forma. mas na minha opinião, parece muito que alguém tava querendo acobertar os Pra mim, fatos. faz Talvez mais eles sentido. tivessem descoberto alguma coisa que eles não deveriam nesse caso. E aí Faz eles falaram, sentido. não, vamos abafar, vamos É arquivar tudo. Não vale a pena continuar investigando, a gente não pode divulgar essas informações para É o isso. público. Apesar disso, com as novas análises de DNA, Ó do hoje em David. dia, os investigadores não perderam a esperança de que alguém possa identificá-la como membro da família. Não Então, vai. todas as características dela foram colocadas em uma base de dados e pode ser que um dia a gente descubra Roda um D20 pra ver se você sabe quem que é ela. quem ela realmente foi. Apesar disso, eu acho que o caso vai continuar um mistério, porque mesmo que a gente saiba a identidade dela, provavelmente Ou vai a gente tentar nunca vai acobertar, saber os motivos, o trabalho dela, Que o que alguém- ela fazia e por que ela foi morta, caso Ou alguém vai jogar alguma coisa fora, ou vai ter problema. Talvez não seja pra ser, entendeu? ela tenha sido mesmo. Apesar de eu acreditar que foi. E ela foi morta, caso ela tenha o trabalho dela, o que ela fazia e por que ela Acho foi difícil, morta, mas pode ser. caso ela tenha sido mesmo. Apesar de eu acreditar que foi. Bom, esse foi É o porque caso os de outros não hoje. faz sentido. Comentem aí o que vocês acham. Eu E acho até a nada. Tem que achar nada.